Olá a todos. Esperamos que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e com seus amigos. Aqui estamos novamente em nossa série de entrevistas. Conhece o professor de Física do Departamento de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES. Eu sou o professor Aldo Valcarce e hoje estará participando com a gente o professor Dr. Antônio Vieira de Andrade Neto. Muito obrigado, professor, por participar. E para começar, poderia fazer uma pequena introdução de você? É, Inicialmente gostaria de agradecer o convite e elogiar a iniciativa, que é muito interessante, muito importante. A iniciativa é de diálogo do Departamento de Física, em forma geral. Bom, meu nome é Antônio Vieira de Andrade Neto. Eu entrei na UFES em 1989, então estou há muito tempo na UFES. Hoje eu sou o professor do Departamento de Física mais velho em atividade, sou decano, então realmente é muito tempo. É, e é um lugar comum, o tempo passou rápido. É, eu ainda tenho ainda muito desejo de continuar trabalhando ainda na UFSC, isso me dá grande prazer. Bom, eu sou do sul do estado, da Bahia, nasci numa região, numa cidade, na verdade não numa cidade, numa vila muito pequena, próximo a Itabuna, que é a maior cidade lá do sul da Bahia, e fui muito, ainda criança, para Itabuna para estudar. E morei em Itabuna até os 18 anos, quando eu me mudei para Salvador, eu fiz vestibular para Física. E nunca mais voltei, justamente eu me imaginava que ia voltar para Itabuna, depois fazer o curso, e a vida me levou para vários caminhos e me trouxe a Feira de Santana e para o UFES. Eu fiz a graduação em Salvador, fiz bacharelado em Física, lá também fiz o mestrado, e assim que concluí o curso, apareceu, foi aberto um concurso em Feira de Santana, que eu me candidatei, fiz esse concurso, e logo depois fui chamado, e estou aí até hoje. Ainda falando ainda da minha vida acadêmica, depois eu fiz doutorado na Unicamp, fiz também em 2016, recentemente, então, eu fiz um pós-doutor em, em, em BH, Belo Horizonte, na UFMG. Bom, depois eu posso falar um pouco, então, desses trabalhos que eu fiz, mas é um resumo bem breve da minha, da, é, da minha carreira na UF, digamos assim. Certo. Professor, gostaríamos de saber, bueno, al menos lo que estoy intentando hacer es comenzar bien do início de sua vida. Você falou que nasceu bem ao sul na Bahia, em uma vila, não? Perto de Itabuna, não? Em que Uhum. data nasceu? Você pode saber? Sim, 2 de outubro de 1963. Legal. Eu nasci no mesmo dia que o meu avô faz aniversário, aí por isso minha mãe colocou o nome do meu avô, por isso eu sou neto. Ah, por essa neta. Legal. E depois você fez os estudos de você, foram na mesma cidade, não? Na escola. Eu fiz os estudos primários, os primeiros anos de estudo com a minha mãe, que era professora primária nessa vila, e depois, é, na época, nessa vila, só existia estudo primário, não tinha nenhum ginásio, e aí é, eu fui para Itabuna, morar em Itabuna, que é uma cidade grande, como eu falei, da região, a maior cidade lá, e fui estudar e é, estudei a vida toda, quase a vida toda em escola pública, depois já no ensino médio que eu fui para uma escola particular, porque eu pensava em fazer vestibular, o que não era uma coisa muito comum na minha família. Na verdade, eu sou a primeira geração da minha família que chegou à universidade, então, sim, e claro que foi, meus pais estranharam um pouco quando eu decidi fazer física,
Normalmente se imaginava que eu devia fazer medicina, direito, qualquer coisa assim, foi uma coisa bem normal até hoje. Mas eles aceitaram a minha decisão, enfim, bom, eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida a não ser física. Eu não seria nenhum outro bom profissional. Então, Perdão, você lembra do nome das escolas? sim, o, sim, em Itabuna, eu me lembro, eu estudei bom, quando eu ainda fiz acho que o último ano, que era, na época era o primário, foi uma escola municipal que não, assim, bem pequena no bairro, eu não me lembro do nome. Depois eu fui para o Colégio Estadual de Itabuna, onde fiz todo o ginásio da quinta série até em cima do primeiro ano básico. E depois, já no que hoje seria o ensino médio, lá na época chamada segundo grau, eu fui para o Colégio Divina Providência, que era uma escola particular de Itabuna. Sí, pregunto eso porque a veces tenemos estudiantes, ¿no? Que llegan a la universidad de las mismas ciudades y a veces llegan también de las mismas escuelas. Entonces, ahí da un modo de você lembrar do passado. Seu estudiante vai e fala com você: Ah, estudei na Uhum. mesma escola que você. É legal essa conexão que a vezes se dá, essa coincidência. Boa. Sim. Outra coisa, professor. Acho que foi difícil, não? Ir a estudar a outra cidade de ensino médio, não? Que você falou. Difícil porque você fica morando em outra cidade longe da sua família, não? Não, na verdade, eu sou o mais novo de cinco irmãos. Eu tenho quatro irmãos, eu sou o quinto. E, e meus irmãos eram mais velhos, alguns estudavam na cidade próxima, enfim, chamada Jussari, no lugar que hoje que na época não é cidade, mas hoje é cidade. E minha mãe resolveu que todo mundo devia estudar. Minha mãe não era formada, mas tinha, já, ela sabia da importância da educação e todo mundo devia ir para Itabuna estudar. Então a gente foi todo mundo, não fui só, foi minha família, meus irmãos, tinham casa lá em Itabuna e foi morar lá. Eu era mais novo, meus irmãos já faziam ginásio, etc., então eu precisava realmente estudar. Então foi por isso que eu fui ainda no primário para lá, porque como era mais novo, os meus irmãos mais velhos já Legal. precisavam fazer ginásio. Aí eu fiz, que normalmente a gente só saía lá onde a gente morava, que é um lugar chamado Pratas, uma vila aqui até hoje, quando tinha que estudar o ginásio, que lá não existia ginásio, era só o primário. Uhum. Então, pelo fato de ser mais novo e ainda estar fazendo o primário, meus irmãos mais velhos tinham que fazer ginásio, eu ainda fiz uma parte do primário em Itabuna. Certo. Então, depois disso, você fez vestibular e fez um doutorado? O sea, Aí fiz perdão, vestibular, fez um bacharelado? fiz vestibular fiz vestibular para física, descobri durante o ensino médio que gostava muito de física e me apaixonei por física. Aí você, E como você percebeu que gostava de física? Porque al menos eu, meu professor de física da escola, não era muito bom e eu não gostava muito de física na escola. bom, é uma história que talvez valha a pena contar. Sim, não foi nenhum professor. Como eu falei, eu estudei no colégio estadual, todo o ginásio, e o primeiro ano, que chamava primeiro ano básico. E não tinha professor de física lá. Tinha, aliás, no final, só durante alguns meses que aparecia um professor de física, na época não tinha, e ele passou vários meses só ensinando cinemática. E a física era aquilo. E quando eu fui para essa escola particular, que é uma escola particular, que, enfim, uma escola da elite de Itabuna, que preparava os alunos, então, da elite para o vestibular. E, e aí eu descobri que eu não sabia nada de física. Eu já fui entrar lá no correspondente do segundo ano, já estava vendo
Também não sabia nada de física nem de química, não tinha tido aula de física e de química. Basicamente não tive aula, apesar de ter um professor, basicamente não tive. E descobri que não sabia nada. Então, e aí eu falei que eu tinha que estudar sozinho. E comecei a pegar um livro e estudar sozinho. Comecei a estudar mesmo, assim, livros de ensino médio. E é impressionante e como realmente eu não sabia nada, tinha que começar tudo do zero. E eu me lembro que fiquei fascinado, principalmente com a parte de química, aquela parte de atomística. E estudando, aliás, foi a minha primeira descoberta científica individual, estudando a atomística ali, a tabela periódica, eu percebi que deveria haver um elemento químico num gás nobre que ainda não existia ali, fazendo aqueles diagramas de distribuição de elétrons em camadas. Eu fiquei muito feliz com isso. E depois eu descobri que, na verdade, era já tinha uma descoberta inédita só para mim. Eu pensei que tinha descoberto algo inédito. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz disso. Foi uma descoberta que eu fiz. Eu me lembro até hoje, o número atômico 118. O elemento número 118 é um gás nobre que não existe na natureza. E depois descobri que, na verdade, já tinham feito isso experimentalmente, assim, lendo depois. Mas, de qualquer maneira, foi uma descoberta que eu fiz sozinho isso, e fiquei muito feliz com isso. E talvez tenha sido a primeira vez que eu percebi que poderia, sim, ser um cientista que poderia ter grandes alegrias fazendo pequenas descobertas. E depois também descobri isso estudando em livro de química, mas depois descobri que isso, na verdade, era física. E aí, quando eu entrei com mais informações, descobri que isso se estudava em física, que era uma teoria chamada mecânica quântica. Se eu quisesse estudar isso, você teria que fazer física, e por isso que eu decidi fazer física. E muito boa história, porque por la ignorância que você tinha, você vai e percebe que gosta de um tema para solventar ese problema esa falta de conocimiento, más que ignorancia, falta de conocimiento. Estoy utilizando palabras en español a veces y parece medio exquisito. Sí, la falta de conocimiento, ya para Okay. que. Sí. Sí, entonces ahí você vai estudar, vas a fazer helado, vai estudar Sim, na aí também foi universidade. uma mudança muito significativa na minha vida, porque eu tinha 18 anos, nunca, aí fui morar, assim, aí sim, eu fui sozinho morar em uma cidade grande, que é Salvador, e também descobri que, foi outra descoberta chocante lá na universidade, que o que eu tinha estudado até então não era física, eu imaginava que física era aquilo, eu descobri que física não era aquilo que eu tinha estudado. Basicamente, quem estudava física no ensino médio era, era, era resolver problemas para o vestibular, né? Enfim, como eu falei, era uma escola que preparava Hum, estudantes para o vestibular. Então, basicamente, todo o ensino, de todas as disciplinas, não só de física, mas também de física, era resolver problemas. Eu achava que física era isso, resolver problemas do final do livro, do final do capítulo. E tinha uma certa habilidade em resolver problemas, pelo menos os problemas do ensino médio. Então, eu achava que ia me dar muito bem em física, porque eu sabia resolver aqueles problemas, e eu achava que resolver problemas. Os problemas iam ser só um pouco mais difícil do que aquele que resolvia. Aí descobri que física não era aquilo que eu tinha estudado no ensino médio. Mas o que também foi... Mas então, uma coisa boa que também descobri que era... Sim, era a coisa mais interessante ainda do que eu imaginava. sí, eso pasa a veces, ¿no? Las escuelas, se estudia algo en la escuela, después llega a la universidad y al profundizar, você percibe que las cosas son diferentes, ¿no? Seguramente eso debe pasarle a Uhum. varios estudiantes también que están entrando a la universidad de ahora y percibe que Sim, sim. eso mismo que você. Después você fez maestrado, ¿no? Sim, sim. Bom, primeiro eu descobri que tinha dois tipos de cursos, né? Era licenciatura e bacharelado. Eu também, antes de entrar na universidade, eu achava que a única possibilidade de trabalhar como físico era ser professor do ensino médio.
Então, eu imaginava que eu ia voltar para Itabuna, ia trabalhar numa escola lá, como um professor. Aí descobri que tinha bacharelado e, enfim, me encantei aí pensei realmente em fazer pesquisa e imaginava que minha vida seria isso depois de alguns semestres lá. E resolvi fazer bacharelado. E assim, imediatamente quando eu me formei, o que não era muito comum na época, eu fiz logo a seleção para o mestrado lá mesmo, no Estudo de Física, fui aprovado e comecei a cursar. Foi também na mesma época que também que quando eu me formei, assim que foi aparecer o concurso na UES, eu fiz ainda, enfim, fiquei em terceiro lugar, eu acho, era uma vaga, acho que duas, e foi chamado um ano depois, ou um pouco ano Sí, depois. eso fue. E já tinha iniciado, enquanto isso, eu tinha iniciado o curso de mestrado lá. Mm. Durante o bacharelado, você teve que fazer algum trabalho de pesquisa? É, sim, eu fiz iniciação científica, eu vivi bastante, vivi intensamente como estudante lá. Eu era um estudante de dedicação exclusiva, tinha sorte de não precisar trabalhar, né, como muitos estudantes de física, não precisar trabalhar. Bom, também é, conseguia sobreviver com pouco dinheiro, bem, com a bolsa. Então, eu sempre fui tudo lá, eu sempre fui, desde o início, sempre fui monitor de disciplina, fui monitor de disciplina de Física 3, de outras disciplinas. E depois eu fiz iniciação científica com o professor Roberto Andrade, um grande professor, um grande pesquisador da UFBA, e eu também tive a sorte de trabalhar no mesmo projeto com um colega, que era também um colega que hoje é professora da UFBA, também muito brilhante, e professora Sônia, a gente entrou junto na universidade, e a gente fez o mesmo trabalho de iniciação científica com o professor Roberto Andrade, que era calcular funções de probabilidade em atratori estranhos. Bom, é claro que, obviamente, eu não dominava todos os conceitos relacionados a isso, mas, de qualquer maneira, me fascinava aquilo e também a vontade de aprender aquelas coisas que eu não dominava, aqueles conceitos. Isso também serviu como estímulo, sim, de perceber que quão grande era a minha ignorância e, e digamos assim, até mesmo poderia ser interessante estudar coisas que eu não tinha a menor ideia. Isso, de certa forma, até despertou meu interesse em trabalhar temas difíceis, temas complexos, tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista matemático. Eu diria que sim, foi fundamental ter feito uma iniciação científica e ter se viu como um reforço para uma vocação que eu já tinha. Certo. Então, daí você fez um mestrado. Em que você fez o mestrado? Sim, eu fiz o mestrado, bom, a grande área que é matéria condensada, especificamente eu fiz, eu calculei, estudei fenômenos de emissão, tanto a emissão iônica por campo, ou emissão também por campo, aplicado em microscópios com resolução atômica. Eu trabalhei com o professor Caio Castilho. Ele, quando eu fiz a seleção, ele tinha retornado do doutorado dele, ele fez doutorado nessa área na Inglaterra, ele tinha acabado de retornar, e aí eu procurei fiz seleção para o mestrado, mas não tinha ainda nenhum orientador. E fazendo disciplina, comecei a ver que ele tinha voltado recentemente da Inglaterra, procurei ele para trabalhar, ele fez um projeto e a gente trabalhou. Então foi isso.
Ele trabalhou com o que se chama microscópio iônico de campo, é um microscópio que tem resolução atômica, na época era a ponta nessa área, hoje, né, praticamente já não é usado. Logo depois ainda, quando me lembro de estar fazendo mestrado, já li que foi quando tinha sido criado o STM, Scanner Tunnel Microscope, microscópio varredura por nivelamento, que hoje, então, tornou o microscópio iônico de campo basicamente obsoleto. Mas foi o meu mestrado. De qualquer maneira, eu aprendi bastante a fazer algumas contas e podia aplicar o que aprendi em mecânica quântica para calcular a probabilidade de tunelamento. Isso também foi muito interessante. E também, assim, uma coisa que talvez valha a pena ressaltar ou citar, que durante o mestrado eu publiquei, quer dizer, a gente, né, mas fruto do mestrado, eu e o professor Caio, a gente publicou um artigo, uma revista importante, e bom, talvez o trabalho não seja tão importante assim, mas esse trabalho tem importância histórica, porque até onde eu sei, é o primeiro trabalho de física numa revista de física, que tem o nome da UF, tem o nome do DEFIS. Na verdade, na época não era nem DEFIS, nessa época não existia ainda o DEFIS. Era o departamento era a área, mas a gente era ligado ao departamento de ciências exatas. O DEFIS tinha área de física, como até hoje existem várias áreas lá, matemática, química, etc. Então, nesse artigo tem o nome aparece lá o nome da UFES. Até onde eu sei, esse é o primeiro trabalho em que a UFES aparece numa revista científica. Legal. De física ou de... De física, né? De física. Meu trabalho de física. Legal. E depois disso, você começou a trabalhar na UFES, não? Aí já, antes de terminar o mestrado, não? Sim. Como eu falei, eu me formei em 1986, lá na UFBA, e entrei em 1982, me formei em 1986, e assim que me formei, ainda foi aberto um edital aqui na UF, eu fiz o concurso, ainda, enfim, estava ainda colando grau, aí fiz o concurso. E também tinha feito seleção para mestrado. E aí não fui chamado imediatamente, e comecei a cursar o mestrado, e depois de, sei lá, um ano e meio, eu fui chamado, ainda estava no mestrado. Sim, foi complicado, estava fazendo, tinha que começar, normalmente quando a gente entra, naquela época, você não tinha muita escolha de horários, era vários dias para dar aula, muita aula, e morava em Salvador, já estava casado, já tinha filhos, e aí foi complicado nesse sentido conciliar mestrado com novo emprego e essas atividades, mas na época eu era jovem, tinha muita disposição. Antes de saber sobre su doctorado, gostaria saber, ¿você está morando em Feira ou sigue morando em Salvador? Sim. Não, eu moro há muito tempo que moro em Feira. Quando foi que se mudou aqui a Feira? Pois não tem tanto tempo que eu não me lembro mais. Foi logo depois que eu terminei, não sei, eu não me estou. Eu acho que começou em 90, final de 90, 90 e pouco, do ano passado, do século passado. Eu me mudei para Feira no século passado. 30 anos. Legal, diferença então. E que mais? Você foi fazer o doutorado depois, em algum momento, não? Sim, na verdade, antes de fazer, eu estava aqui Sim, eu entrei em Feira e aí
em algum momento, é, sim, é importante registrar isso, como eu falei também, não existia o departamento de física, tinha a área de física que pertencia ao departamento de ciências exatas, e em algum momento, que eu não me lembro o ano, entrou também uma turma assim, jovem, e muito com várias com várias ideias interessantes e com muita vontade de fazer coisas. Quando eu olho para você hoje, eu me lembro um pouco desse pessoal, assim, quando eu vejo, tem algumas pessoas que entram novas com vontade de fazer coisa, querendo trabalhar, assim. Enfim, foi um grupo relativamente numeroso para a época e todos com essa vontade, nem todos muito assim, mas esse grupo tinha essa qualidade. Então, foi o professor Milton, a professora Rosa Chaves, o professor Antônio Delcio, o professor Franz, e posso estar esquecendo algum aqui, cometendo uma injustiça, enfim. E, então, claro, me juntei a esse grupo e a gente pensou em fazer um planejamento para qualificação, né? Na época, quase todo mundo tinha mestrado, quase ninguém tinha doutorado, então fazer qualificação a médio e longo prazo para todo mundo fazer doutorado, saída. Então, nesse tempo aconteceu uma coisa trágica também na minha vida. Eu sofri um acidente de carro, tive que fazer cirurgia, passei vários anos assim, fazendo cirurgias. Aí, nessa época, também eu morava em Salvador, eu tinha voltado para lá um pouco. E comecei a fazer, comecei a fazer um doutorado na geofísica lá, porque era a única possibilidade que tinha, porque eu usava ainda, enfim, fiz várias cirurgias em 2 anos, tinha que usar gesso durante meses, etc. E achava que não tinha condições de sair da Bahia, e lá era possível fazer. Depois eu desisti desse doutorado em geofísica, mas também foi bom, quer dizer, tudo na vida é uma experiência. Eu aprendi alguma coisa de geofísica também. Não muito, mas fiz um ano lá, mais de disciplina, depois mais ou menos um ano. Depois eu desisti, aí voltei para a feira, foi quando eu voltei para a feira para morar definitivamente. E aí, sim, não saí imediatamente, depois aí eu fui dentro desse projeto que foi feito, desse plano estratégico de capacitação dos docentes do DEFIS, e paralelo a isso já surgiu também a ideia de se criar um departamento de física, então essas coisas nasceram juntas. E aí sim eu saí depois em 1997, fui para Campinas fazer doutorado. Também Dagoberto também estava, já tinha um ano, tinha saído um ano antes de mim, já estava lá. Encontrei Dagoberto para lá, em Campinas. E fiz doutorado em mecânica estatística. Como eu falei, eu fiz uma iniciação científica na área de mecânica estatística, como eu falei, com o professor Roberto Andrade. Tinha feito um mestrado na área de que na época era chamado estado sólido, que hoje se chama matéria condensada, com o professor Caio Castilho. E aí veio a possibilidade, eu queria voltar para a mecânica estatística. E lá o grupo Mecânica Estatística era o professor Roberto Luz e a professora Áurea Vasconcelos, infelizmente já é falecida. E aí eu procurei eles para trabalhar, queria trabalhar, vou faltar a mecânica estatística. E lá, na verdade, eles trabalhavam com, ou pelo menos um sistema que aplicava os método teórico para propriedades sólidas de semicondutores. Então, de certa forma, eu digo que o meu doutorado foi a junção do meu IC com o meu mestrado, porque juntei mecânica estatística com matéria condensada.
e trabalhei com isso, com propriedades ópticas de semicondutores. É um trabalho teórico. Eu usei um formalismo chamado formalismo da função de Green, a la de Barev, que é um formalismo muito sofisticado, e que também me interessou bastante esse aspecto, apesar de às vezes fazer progresso muito, muito lentamente, mas enfim, de qualquer maneira era um desafio interessante. E uma coisa também interessante que eu aprendi bastante no doutorado lá nesse grupo, que eu sempre digo que talvez tenha sido a coisa mais importante, é que apesar de ser um trabalho do ponto de vista teórico assim muito abstrato, ferramentas, modelos muito muito abstratos, como função de Green, etc., operador estatístico dando equilíbrio, como se trabalhava com propriedades ópticas de semicondutores, que então há muitos resultados experimentais relacionados a isso. Era possível fazer sempre alguma ligação com o experimento. E isso me marcou definitivamente, enquanto físico. Então, isso me interessou muito. Hoje, qualquer trabalho que eu faço, eu sempre procuro fazer alguma ligação com o resultado experimental. Então, eu digo que isso marcou muito, porque eu descobri definitivamente que a física é uma ciência experimental. Por mais bonita do ponto de vista matemático seja a sua teoria, mais abstrata que seja o seu modelo, você tem que sempre fazer alguma ligação com o resultado experimental. Legal, professor. Legal. E você, quando terminou o doutorado e voltou Quando eu para... terminei, quando voltou também para a feira? sim, aí eu voltei, não tinha terminado ainda o doutorado, eu voltei sem terminar, e fiquei viajando algumas vezes para Campinas, sempre para... Então, terminei em 2005, foi é, uns 4 anos depois de ter voltado ainda. Enfim, foi muito lento o doutorado. Mas, por isso, foi uma escolha, digamos assim, metodológica e depois, isso, de certa forma, eu acho que isso definiu o meu estilo, como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, de obter resultados os mais analíticos possível. Isso, às vezes, leva tempo, o progresso é muito lento, às vezes, mas, no meu caso, eu acho que vale a pena. Como eu gosto de trabalhar, é o que me dá satisfação. Assim. Como eu falei, eu acho que eu descobri o meu estilo. Esse é o meu estilo. Esse Eu mesmo... acho que o estilo é importante para o homem. Esse é o mesmo tema no qual está trabalhando agora, não? Continua fazendo... Eu continuei trabalhando isso. Eu acho que provavelmente o trabalho mais importante que eu já fiz depois voltando trabalhando nisso foi um trabalho que eu publiquei sozinho no Chinese Journal of Physics. Não estou enganando. Mas, enfim, uma revista chinesa de física, que é um trabalho que eu uso ainda, já falando de trabalho, eu uso esse método da função de Green para calcular a contribuição da rede para a função dielétrica de um sólido, no caso um semicondutor, e como eu já falei uma vez no departamento, até onde eu sei, isso é um trabalho inédito, foi um trabalho que deu que deu muito trabalho de fazer e deu mais trabalho ainda de publicar. Enfim, eu tive tive várias disputas com muitos artigos, algumas revistas,
é, nunca foi apontado nada errado no trabalho, mas como eu dizia explicitamente que era um resultado inédito, até onde eu sei inédito, e eu acho que eles têm razão de desconfiar quando alguém está fazendo uma coisa inédita, desconfiar, então era sempre pediam coisas que eu achava que não tinha, não fazia sentido. Enfim, consegui publicar, mas foi um trabalho, como eu falei, eu fiz aqui em feira praticamente sozinho. Foi um amadurecimento, levou anos para fazer isso. Mas é um tipo de trabalho acho que, como eu falei, o homem tem que procurar o seu estilo. É um trabalho que acho que é nesse estilo que eu falo. Assim. Um trabalho muito... usa uma ferramenta matemática sofisticada, ele é muito analítico, mas procura fazer um link com resultados experimentais. É, enfim, um trabalho que não teve nenhuma repercussão. é, assim, mas, de qualquer maneira, eu acho que é um trabalho importante. Assim, isso me deixa satisfeito, porque foi a única coisa que eu fiz até hoje que realmente eu acho que é inédito no sentido de que realmente ninguém nunca tinha, pelo menos eu procurei também na literatura, não há uma expressão quântica para a contribuição da rede para a função elétrica, como há, por exemplo, para a parte eletrônica. São conhecidos modelos muito conhecidos que trabalham nessa área, sabe? Tem o modelo clássico de Drude, tem o modelo quântico de Lindenhack, mas até onde eu sei, não há uma expressão ou um modelo que calcule. Claro que tem sim um modelo clássico, mas que modelo quântico não. Enfim, é, eu acho que a gente tem, fazendo um comentário também sobre isso, a gente na UFRGS também tem essa vantagem que acho que a gente poderia tirar proveito dela, que é como a gente está fora dos grandes centros, a pressão é menor, assim, para você publicar, para você fazer não sei quantos artigos por ano. Isso por um lado, não é bom, mas por outro lado, pode ser uma vantagem no sentido de que você pode, você pode ter mais tempo para tentar fazer um trabalho mais original, mais profundo, porque não, bom, eu acho que não, é impossível você fazer um trabalho muito profundo publicando, sei lá, 2 trabalhos por ano, 3 trabalhos por ano, 4 trabalhos por ano. Então, se aqui a gente não tem essa pressão, você pode é, investir mais tempos em coisas mais menos superficial, digamos assim. É só uma opinião, eu acho isso, quer dizer, você tem que achar vantagem onde talvez as pessoas veem desvantagem. Sí, es verdad eso, ¿no? Puede que también, ¿no? A veces trabajos que demoran mucho, pesquisadores que fican siempre presionados con hacer una pesquisa, o sea, con tener resultados todos los años, bien, con publicaciones. A perceber que un trabajo fica muito longo, a veces desistem de hacer ese trabajo y van por Uhum, trabajo con más publicaciones más rápidamente, ¿cierto? Parte de la pesquisa, no parte de la ciencia. La ciencia a veces avanza rápido, a veces avanza devagar, ¿no? uhum, Eh, um, professor, antes que esqueça, bueno, muito legal que você esteja bem, você sofreu um acidente de carro um tempo atrás e afortunadamente está com a gente agora, já. Assim que é muito legal que esteja, que resultou tudo bem, embora foi uhum. um tempo, parece que muito duro para você.
sim, foi. Mas é, eu não gosto, não penso. Foi uma experiência assim dolorosa, mas é, é, eu gosto de pensar ainda no que eu tenho para fazer, não o que eu já fiz. No, está bien. Profesor, viendo ahora algo más que alguna, si você quisesse dar, voy a dar espaço a você para que dê alguma dica, algum conselho ao estudante. Você tem, imagino que sempre você que faz aula, fala uma recomendação para estudante, não? Para os estudantes, Para os estudantes que bom, vai estar assistindo aqui. é, bom, é quase também um lugar comum, mas eu acho que você tem que ter paixão pelo que você faz. É, primeiro, eu diria o seguinte: há vários estilos e há várias formas de fazer física. O estudante, se ele gosta de física, ele vai encontrar a forma e o estilo dele. Então, você pode fazer física porque você gosta de fazer experimento, elaborar experimento, fazer medidas. Você pode fazer física porque você gosta, gosta de matemática, muito de matemática, gosta de teorias, gosta de pensar matematicamente. Você gosta de fazer física porque você gosta de filosofia, quer saber como a natureza funciona, qual o significado físico que está por detrás daquelas expressões. Enfim, é, como eu falei, porque eu estou falando que é importante. Você descobrir a sua forma, vai descobrir o seu estilo e não, fazer física, todo mundo sabe disso que faz, e, requer muito tempo, muita concentração, às vezes até abrir mão de algumas coisas, é, e porque exatamente porque exige muito tempo, muita concentração, muita dedicação. Então, quanto mais, se você tem paixão por isso, fica mais fácil você abrir mão de algumas coisas, você se dedicar mais intensamente é, e, e se concentrar mais nessas atividades que realmente é uma atividade que exige muito esforço, muita concentração. Eu sempre falo também para os estudantes, não precisa ser nenhum gênio para fazer física, mas precisa, algumas qualidades são importantes, que eu acho, é você ter capacidade de concentração, capacidade de pensar num problema durante tempo, enfim, é, ser persistente. Essas são qualidades importantes. E aí, se você descobre o seu estilo, qual é, o que é que lhe motiva a fazer isso, a dedicar tanto tempo nisso, é, isso deixa de ser um fardo, acaba sendo até um prazer, né? Ninguém se dedica de forma tão intensa a essa atividade se você não, não tiver alguma recompensa, alguma forma de prazer nisso. Então, o conselho que eu daria, não se deve dar conselho, mas seria isso. É, seria um conselho assim socrático, né? Conheça a si mesmo. É, você precisa conhecer o que é que lhe motiva a estudar, o que é que e corra atrás, você vai encontrar encontre o seu estilo, encontre o que lhe motiva e, e não desista. É isso que eu daria. Assim. Eu acho que é importante isso. Então, nesse sentido, é um conselho socrático. Conheça a si mesmo. Obrigado por el consejo, profesor. Estoy preguntando a los profesores que tienen esta clase que se estoy pidiendo a ustedes que tienen esta clase de consejos porque, al menos en mi caso, cuando estaba en la universidad, acho que me faltó mucho conversar con profesores que tenían mucha experiencia en cómo ser cientista, en cómo hacer física, en cómo hacer astronomía. Entonces, acho que yo descubrí muchas cosas por egos que cometí. Entonces, por eso pido a los profesores que den esas dicas para que, utilizando su experiencia, ahí los estudiantes no tengan que cometer egos, ¿no? No tengan que pasar por los problemas para encontrar la solución. A veces es bueno conocerlos con la experiencia de los otros, ¿no?
Uhum. Sim, talvez é a forma mais sábia de aprender, é observando isso dos outros. Profesor, para estar terminando más o menos con la entrevista, algo más personal de você. ¿Você tem algum hobby, um passatempo que faça além de trabalhar, de estudar e estar com a física? Uhum. É, bom, eu gosto muito de viajar. Isso, sempre que eu posso, eu viajo. Isso é uma coisa que me dá também muito prazer na minha vida de forma geral. Agora, no cotidiano, bom, eu procuro também fazer alguma atividade física, apesar de algumas limitações. Fazer atividade física eu acho que é fundamental até para o bem-estar mental. Então, o conselho também que eu dou para todo mundo, faça atividade física, mais uma vez também se conhecendo o seu corpo, etc., o que é mais adequado para a sua idade, etc. Uhum. Nunca deixe de fazer atividade física. Agora, do meu ponto de vista, uma coisa que eu gosto muito, é, que também me dá muito prazer e também de alguma forma me descansa da física, eu gosto muito de arte plástica, principalmente, particularmente de arte plástica. Eu leio muito sobre arte plástica. Eu tenho muito. Bom, também é, sou casado com uma mulher que é artista plástica também, o que também facilita bastante isso. E então é, é quase uma leitura sistemática, não é. Assim, eu leio principalmente por prazer, mas também faço uma leitura sistemática. Assim, uma coisa, é quase, então, quando eu estou cansado de estudar física, ler sobre arte me descansa. É o que alguns psicólogos chamam de descanso ativo. Uhum. Talvez o meu grande hobby seja esse, ler sobre arte de forma geral, em particular sobre artes plásticas. Uhum. Seguramente isso dá muito espaço, muito tema de conversação com sua esposa, não? Sim, sim. Bom, o problema é que eu aprendo muito mais com ela do que ela aprende comigo. Legal, professor. Então, não sei se você quer falar umas últimas palavras, pode que você tenha planejado falar alguma outra coisa para a entrevista, ou a gente pode terminar aqui a entrevista se você quiser. Não, é isso, mais uma vez agradecer e parabenizar pela iniciativa, é uma bela iniciativa, até principalmente porque é um registro histórico desse momento atual que a gente vive, enfim, provavelmente vai isso ficar aí como um registro histórico, ouvir os professores que, que, que criaram, que criam e que fazem esse departamento, e como foi parabenizar a iniciativa mesmo, é muito é muito inovador para mim saber quando entram pessoas novas no departamento que querem fazer coisas novas, que pensam que coisas que a gente já não imagina mais que vai fazer, porque é uma nova geração. Estou falando como se fosse um conflito geracional, mas não é isso. É, enfim, já tem novas ideias, da mesma forma que teve um grupo que entrou, que fez. Se vocês entram hoje, se vocês já encontram um departamento, encontram um prédio, lá, o que é o Labofeira, etc. Isso porque só existe porque algumas pessoas tiveram a iniciativa de lutar por isso, de fazer projetos, enfim, de se mobilizar e de pensar, principalmente de pensar e depois colocar em prática. Eu diria isso, enfim, é isso. Eu acho que a juventude tem essa marca ou essa vontade de deixar sua marca. Então, isso é o que faz a gente, é o que faz a humanidade avançar. Certo, muito obrigado pelo de juventude, mas acho que ya pasé esta etapa. Sí,
Não, eu sempre digo, não, eu falo isso, mas eu continuo extremamente jovem, pelo menos mentalmente. O corpo já não tanto, mas a minha mente está muito jovem ainda. Certo, professor Antonio. Muito obrigado. Aí vamos a agradecer a você y a toda la gente que nos va a asistir aquí en un vídeo de YouTube. A gente va a tener más vídeos con los profesores. Y então, muito obrigado para todos por asistir otra vez. Y a gente va a ser más, ¿ya? A gente se ve de aquí a poco con más vídeos. Hasta luego. Obrigado, senhor.